Pensa só, e se aquela busca incessante pelo conforto, algo que todo mundo deseja, fosse, na verdade, a maior cilada das nossas vidas? Hoje, a gente vai explorar essa ideia, que parece meio maluca, através de uma parábola antiga e da sabedoria de grandes filósofos. Se prepara para questionar tudo o que se pensa sobre segurança e felicidade. Pois é, o filósofo Leandro Carnal já chega jogando essa bomba. Pensa bem nisso. Sabe aquele lugarzinho quentinho, seguro, que a gente tanto busca? E se ele for, na verdade, uma baita prisão disfarçada? Mas calma lá. Antes de sair correndo do conforto, a gente precisa entender por que ele nos atrai tanto. Qual é o segredo dessa sedução que puxa a gente para o que é familiar, para o que é fácil, mesmo quando a gente sabe que o crescimento está do outro lado? Então a resposta para isso, segundo o Karnal, está na nossa própria biologia. O nosso cérebro funciona como um celular com pouca bateria, sabe? Ele está sempre tentando entrar no modo de economia de energia, e a zona de conforto é o carregador perfeito para ele. É um instinto de sobrevivência que hoje em dia pode acabar custando muito caro. Para a gente sacar o poder dessa armadilha biológica, vamos mergulhar numa história. Uma parábola sobre um bando de abutres que, olha só, igualzinho a gente, acharam que tinham encontrado o paraíso, ou pelo menos era o que eles pensavam. Imagina só uma ilha onde a comida simplesmente aparece. Peixe pulando na sua boca sem predador nenhum por perto, sem esforço. Era tipo um resort de luxo pro abutre. A utopia do conforto, a aposentadoria dos sonhos. A decisão foi na hora, né? Óbvia. Pra que voltar para aquele estresse todo, pra luta do dia a dia, se a gente achou o paraíso? A lógica parecia impecável. E foi bem aí que a armadilha começou a se fechar. Só que, claro, como em toda boa história, esse paraíso tinha um preço. Um custo invisível, que ia sendo pago dia após dia, sem que ninguém percebesse. A armadilha estava montada, silenciosa, imortal. O tempo foi passando e o paraíso começou a cobrar a conta. As asas que antes eram majestosas esqueceram como era sentir o vento. As garras que eram letais se tornaram inúteis. Eles ainda pareciam abutres, mas por dentro já não eram mais. Estavam se tornando prisioneiros da própria facilidade. E essa situação toda dos abutres, cara, é a descrição perfeita do que o Karnal fala. Primeiro, vem aquela felicidade da vida fácil. Depois, isso se torna acomodação. A acomodação vira preguiça. E a preguiça estava matando o potencial deles um dia de cada vez. Um ciclo vicioso que eles nem sequer notavam. Só que no meio daquela euforia toda, uma voz se levantou, com um abutre mais velho, sabe? Cheio de cicatriz de batalha, com a sabedoria dos céus. Ele viu que mais ninguém estava conseguindo enxergar. Ele viu a verdade por trás da fachada daquele paraíso. Enquanto os outros viam segurança, ele enxergava uma fraqueza que só crescia. Ele sabia que a força de verdade não nasce no descanso, mas na tempestade. E ele sentia, lá no fundo, que a tempestade estava chegando. Mas os mais jovens deram risada. Voltar para o sofrimento, para a incerteza, ficou maluco, diziam. A lógica do conforto era um vício, uma droga poderosa. Eles estavam tão cegos pela segurança aparente que não perceberam que ela era a própria armadilha. E assim, o velho abutre partiu, deixando-os para trás em sua gaiola dourada. Então, num dia que parecia igual a todos os outros, o paraíso acabou. O teste, que o velho abutre tanto temia, chegou. E chegou de um jeito que, nossa, ninguém poderia imaginar. No horizonte, uma mancha escura apareceu. Um navio, e dele desceram as feras, leopardos, famintos e ágeis. O mundo real, com toda a sua brutalidade, tinha acabado de invadir o santuário dos abutres. E foi ali que a armadilha, aquela que foi se fechando bem devagarinho por meses, finalmente estalou. O que veio depois não foi um acidente, foi a fatura que finalmente chegou para ser paga. Os leopardos, no começo, ficaram até meio confusos, mas logo eles sacaram a verdade chocante. Aqueles abutres, eles não conseguiam voar. A caçada foi um massacre. Um por um, eles foram abatidos, incapazes de lutar, incapazes de fugir. O paraíso virou um inferno. O santuário, um túmulo. A história termina de um jeito trágico, né? Mas é bem no meio dessa devastação toda que a gente encontra a lição mais poderosa. Uma lição sobre o preço que se paga quando se escolhe o caminho mais fácil. Meses depois, o velho abutre voltou. O cheiro de morte pairava no ar. A ilha, que antes era vibrante, era um cemitério silencioso.
E no meio dos destroços, ele encontrou um único sobrevivente, se agarrando à vida por um fio. Com seu último suspiro, o jovem abutre confessou a verdade terrível. Você estava certa. A gente esqueceu como voar. Eles não foram vítimas dos leopardos, entende? Foram vítimas da própria escolha. Foram mortos pela doença do conforto. Essa história, por mais triste que seja, é um espelho. A ilha do conforto pode ser um emprego estável, um relacionamento cômodo, uma rotina previsível, qualquer lugar onde o nosso potencial vai lentamente morrendo de inanição. E isso nos leva para aquela grande missão que o filósofo Nietzsche nos deixou: torna-te quem tu és. Os abutres da parábola falharam exatamente nisso. Eles se esqueceram de quem eram. E a zona de conforto é o maior inimigo dessa jornada de autodescoberta. No fim das contas, a escolha é nossa. De um lado, a gaiola dourada da acomodação, que promete segurança, mas entrega fraqueza. Do outro, o céu aberto do desafio, que exige coragem, mas recompensa com força e crescimento. É a escolha entre a ilha e o voo. E a pergunta que fica no ar é: qual é a nossa ilha? Onde é que estamos nos acomodando e esquecendo como voar? A armadilha do conforto é sutil, e o primeiro passo para escapar dela é reconhecer que se está preso. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão.